Oi, gente, tudo bem? Hoje, na nossa aula, nós vamos trabalhar com o módulo 30. Eu estou na página 63 e aqui nós vamos falar sobre narração e dissertação. Na verdade, é um gênero misto. Nós vamos falar hoje da crônica. Eu vou iniciar a nossa aula falando sobre o gênero crônica, o que é. Vocês vão ver um vídeo, eu vou apresentar uma aula com outro professor explicando para vocês direitinho. Vou ler uma crônica e fazer uma análise rápida, porque depois nós vamos fazer essa atividade aqui. Eu vou ler com vocês essa crônica, tá na página 64, TV no CTI, é uma crônica do Rui Castro. Ela tem todo um auxílio de vocabulário aqui, então enquanto eu estiver lendo, é legal que vocês leiam também todos esses auxílios, é exercício de casa, e depois vocês vão preencher aqui, ó, exatamente esses quadradinhos. Eu fiz isso nos slides para vocês olharem o que tá em azul e em vermelho, que é para vocês fazerem uma análise de texto. Esta vai ser a aula de hoje. Leitura, interpretação, para vocês analisarem. Tudo bem? Módulo 30, página 63. Nessas aulas, nós vamos agora trabalhar da narração para a dissertação. Nós vamos trabalhar com um gênero específico, que é a crônica. Mas o que é narração? A narração é um texto que relata um fato ou um acontecimento. Uma característica desse texto são as dimensões espaciais e temporais, ou seja, todas as histórias que nós contamos, ela tem um espaço em que aconteceu a história em um determinado tempo. Além disso, a presença de personagem e uma certa trama, um certo conflito envolvido. O desenlace, como o próprio nome diz, é onde nós temos a resolução, o esclarecimento dos conflitos que foram narrados. Então, os elementos desse tipo de texto: fato, enredo, tempo, local, envolvimento de personagem e como tudo termina, que no caso é o desenlace. A dissertação, que nós acabamos de ver, nós terminamos praticamente na última aula, é uma maneira de expor as nossas ideias. Nesse tipo de texto, geralmente, quando nós escrevemos, nós analisamos ou explicamos aspectos e circunstâncias que envolvem determinado assunto. Então, nós expomos a nossa opinião, o nosso ponto de vista, a tese, e tentamos comprovar sob a argumentação, que são as justificativas. Para elaborar uma dissertação, é comum, antes de escrever, planejar-se, fazendo perguntas sobre o tema. O que eu penso sobre isso? Por que eu penso assim? Quais são as consequências? Se tem uma solução? Qual é? E ao responder a essas perguntas, nós estamos planejando o nosso texto. Mas o que é crônica? Crônica é uma forma contemporânea de filosofar. É uma narração, é uma história curta que tem como mote, como motivo, o assunto do cotidiano. É um gênero literário, também jornalístico, e é uma mistura entre narração e dissertação. As características da crônica: ela geralmente é publicada em jornal e revista, ela relata de forma artística e pessoal fatos do cotidiano, é um texto curto, sem grandes pretensões, que tem como objetivo divertir ou refletir alguma coisa, algum comportamento humano. Pode apresentar os elementos básicos da narração, como fato, personagem, tempo, lugar, mas geralmente o espaço é curto. Pode apresentar um narrador observador ou um narrador personagem, então pode estar em primeira pessoa, geralmente está em primeira pessoa. Ela geralmente apresenta uma tese, ou seja, tem um assunto envolvido, então tem ali uma opinião, uma reflexão acerca de algo, e tem uma linguagem geralmente dentro do padrão culto, formal, mas também pode ser informal. Isso é muito variável, depende do tipo de crônica, tá? Bom, gente, agora que vocês viram as características da crônica, vejamos em um vídeo um professor que ele explica muito bem, com as palavras dele, o que é crônica. É interessante que vocês ouçam agora a opinião deste professor, para depois, então, fazer a atividade proposta aqui conosco. Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender a escrever o gênero crônica.
Mais um gênero narrativo que faz parte do cotidiano escolar, que faz parte do cotidiano do grupo de leitores, das notícias que você vê num jornal, muitas vezes estão ao lado de uma crônica, numa revista, num site. Então a gente vai perceber agora a penetração da crônica no nosso cotidiano, onde é que ela está, qual é a importância dela, a importância desse gênero textual, um gênero narrativo. A gente costuma dizer que a crônica é um gênero, é um texto senhor do seu tempo. Então o elemento chave da crônica é o tempo. O tempo é incontrolável, né, pessoal? A gente não consegue medir como a gente vai ter as ações sequenciadas da nossa história, a gente não consegue medir mais ou menos o que vai acontecer em uma manhã, em uma tarde, em uma noite. A crônica está tentando fotografar o nosso tempo, fotografar a nossa história. Então uma outra metáfora da crônica também é a fotografia do cotidiano. Vamos imaginar que o próprio nome crônica vem da ideia do tempo, né? Do deus Cronos, o deus grego, essa ideia do deus ligado ao tempo cronológico, o tempo sequenciado, o tempo ordenado. Então um elemento chave no gênero crônica, de fato, é como lidar com o tempo. A crônica reflete o seu tempo. Então, se for uma crônica contemporânea, uma crônica do momento escrito hoje, agora, com certeza ele vai refletir angústias, sensações, percepções desse grupo social. Então, associa sempre a crônica ao tempo do hoje, ao tempo do cotidiano. A crônica é um texto geralmente associado ao dia a dia. É um texto quente, um texto que capta a essência do cotidiano das pessoas e por isso que há uma relação muito forte da crônica com o jornalismo. Perceba que muitas vezes a gente vai encontrar crônicas nas páginas dos jornais e das revistas, não é por acaso. Por que a escolha desses suportes? Para que a crônica caminhe lado a lado dos fatos, lado a lado das notícias, para que a gente consiga sentir uma aproximação entre a literatura e o texto jornalístico. Mas vamos lembrar, se eu estou falando que a crônica é uma narração, existe então uma necessidade de a gente lembrar que há outros gêneros narrativos na língua portuguesa. E o que torna a crônica diferente de outros é exatamente a forma como ela lida com o tempo e com os fatos do dia a dia. A crônica ela se posiciona numa semelhança com o conto. No entanto, a diferença básica, porque a crônica também tem a brevidade, também tem a curta duração, é a maneira lírica, a maneira com que o texto é escrito. A crônica tem uma aproximação muito forte com a poesia. A gente vai perceber que cronistas, e o Brasil tem cronistas muito famosos, como Rubem Braga, Carlos Drummond de Andrade, Paulo Mendes Campos, cronistas que tentaram captar a essência do momento, a essência da história. Esses cronistas captam o cotidiano, mas também uma necessidade de abordar a atemporalidade da escrita. Ou seja, não vai ser só o recorte do hoje, o cotidiano do agora. Vai ser também um presente que pode ser revivificado e revivido em outros momentos da história. Então, se você lê uma crônica, por exemplo, que fala sobre um conflito conjugal, o conflito de um casal, esse conflito, essa crônica pode ter sido escrita nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, mas como ela aborda um conflito humano e os conflitos humanos são atemporais, essa crônica pode ser lida, pode ser revisitada em diferentes momentos da história. Então a crônica também tem uma ligação muito forte com a poesia, no sentido da captação da emoção, dos sentimentos. Mas como é um gênero narrativo, ela também segue uma estrutura necessária de introdução, desenvolvimento e conclusão, que no texto narrativo a gente chama de início, meio e fim. É possível criar uma situação ficcional para a crônica, com personagens, com narradores. Nesse caso, é necessário fazer uma escolha, né, do foco narrativo. Caso o personagem seja um narrador, a gente diz que essa narração é em primeira pessoa. Caso seja alguém observando o cotidiano de outras pessoas, a gente diz que esse texto é um texto com foco narrativo em terceira pessoa, chamado narrador observador. Então, inicialmente a gente faz essa escolha do foco narrativo, caso seja uma crônica ficcional, que tenha narradores e personagens. A gente pode também fazer uma crônica que parte de uma reflexão do cotidiano. Então nem sempre a gente vai precisar criar um contexto ficcional. Você pode escolher uma temática, como por exemplo, um fato publicado no jornal, transformar esse fato no elemento-chave para construir uma crônica reflexiva em cima disso. Isso também é possível, ok? A crônica pode criar um universo ficcional ou não. A crônica, então, possui alguns elementos-chave, a gente chama de um tom subjetivo, um tom lírico, no limite entre a literatura e o jornalismo.
É como se a crônica estivesse no entrelugar entre o fato e entre a interpretação do fato, entre o sentimento e a reprodução da realidade. Porque muitas vezes quando o cronista se conecta com o universo das notícias, com o universo da realidade, ele se posiciona, ele tem muitas vezes uma interpretação, por isso que a gente fala num tom subjetivo, ou seja, a interpretação do cronista diante dos fatos. É um cronista posicionado dentro do tempo para refletir sobre um acontecimento também localizado dentro do tempo. Então o cronista vai apresentar pontos de vista diante de uma situação, por isso que a gente fala num tom subjetivo. Num tom lírico, a gente já pode começar a pensar agora nos tipos de crônica, lembrando sempre do cotidiano como pauta, ou seja, do dia a dia pautando. Muita gente quando ouve falar em crônica já diz logo, é o texto do dia a dia, eu sei, mas tem muitos textos do dia a dia, a gente não está falando de um texto factual meramente, né? A gente está falando de um texto que permite um trânsito entre a literatura e o fato, entre a realidade e a ficção. Então a crônica lírica é aquela crônica mais voltada para as emoções, para os sentimentos, para o passado, para a nostalgia. Então, por exemplo, a gente pode escrever uma crônica sobre a figura da mãe. Então, é um texto reflexivo, quase poético, que mergulha na subjetividade de quem escreve e muitas vezes escreve também de uma forma que essa figura mãe, esse posicionamento, não seja só a mãe do cronista, claro que não. Ou ele pode partir da mãe dele para falar da importância da mãe. Perceba, a mãe é uma figura social presente em nosso cotidiano que se torna ponto de partida, objeto de uma crônica. Pode fazer então uma crônica lírica para publicar no Dia das Mães, falando não só sobre a minha mãe, mas falando sobre esta figura. Quando a gente constrói uma crônica como essa, não tem como não colocar para fora, não tem como não extravasar os nossos sentimentos. Por isso que a gente diz que essas crônicas mais voltadas para a emoção, para o saudosismo, para os sentimentos, a gente chama esse tipo de crônica lírica. Existe também a crônica humorística. A escola adora trabalhar com esse tipo de crônica porque atrai a atenção dos jovens e as crônicas humorísticas não só buscam entreter, não só buscam fazer a gente rir, se divertir com uma dada situação. A crônica humorística muitas vezes vai utilizar o elemento cômico, o elemento engraçado para fazer uma crítica. Então a gente pode fazer uma crônica sobre a falta d'água em um condomínio, por exemplo, como essa falta de água vai interferir, vai causar problemas na vida desses moradores e essa descrição, esse relato dessa confusão que tem um tom humorístico, ao mesmo tempo faz uma crítica, mostra como o ser humano lida com os problemas, mostra como alguns lugares não estão preparados para lidar com determinadas situações. Então o humor muitas vezes vai ser usado como elemento crítico. Algumas vezes não, vai ser de fato só uma crônica de entretenimento, então uma brincadeira entre dois namorados, ou uma situação engraçada, curiosa na sala de aula. Então a crônica também pode ter esse trânsito livre do humor e da crítica, sem necessariamente precisar propor uma reflexão tão aprofundada, embora muitas vezes o humor seja utilizado para isso. A gente também tem a crônica histórica, há uma associação da crônica com o tempo histórico. Lembra do tempo? Lembra daquela ideia da relação da crônica com o tempo? As crônicas históricas vão relatar muitas vezes a trajetória de um povo, a trajetória de uma nação, um momento histórico. Então, crônicas da Idade Média, crônicas de um determinado momento da história da humanidade. Ou seja, os cronistas também registram, do ponto de vista histórico, um relato do cotidiano daquele momento. Essa é uma crônica mais voltada para a reprodução de fatos históricos localizados em um determinado tempo e espaço. A crônica jornalística, que é a crônica comum de ser publicada nos meios de comunicação, é aquela, como eu falei, conectada com o noticiário. Então imagine você, por exemplo, que há hoje um campeonato, uma competição esportiva e um time vence isso de forma muito relevante, de forma muito emocionante. Esse fato, a vitória de um time em um campeonato, ela pode gerar tanto uma crônica jornalística quanto uma crônica esportiva. A crônica esportiva ela vai estar mais voltada para essa conexão muitas vezes com o futebol, por exemplo. Nelson Rodrigues no passado escreveu muito. Hoje em dia a gente tem outros cronistas que escrevem sobre essa temática e partem das situações do esporte para escrever as suas crônicas. Então a gente percebe o foco temático, a centralização no tema do esporte. A jornalística pode falar sobre qualquer outra pauta. O cotidiano é a pauta principal da crônica. Então, por exemplo, o Brasil pode estar passando por um problema sério do ponto de vista social e o cronista parte desse problema para escrever a sua crônica. Como? Se posicionando, refletindo de forma breve, de forma sintética, mas de forma
lírica muitas vezes, então eu posso fazer um trânsito entre essas formas de escrever uma crônica. Não pense que essas divisões são estáticas, então se eu estiver fazendo uma crônica lírica, eu não posso ter nenhum traço jornalístico. Se eu estiver fazendo uma crônica humorística, eu não posso fazer uma brincadeira com o esporte. Não, a gente faz uma divisão para facilitar a escrita e facilitar o reconhecimento dos gêneros textuais. Porque, acima de tudo, quando a gente fala em gênero, é importante que você saiba reconhecer esses gêneros, tanto para ler quanto para escrever. Porque muitas vezes a gente não consegue reconhecer o formato, a convenção do gênero e acaba não compreendendo porque o texto está sendo feito e posicionado daquela forma. Então pense que é possível haver uma crônica lírica pautada pela emoção a partir de um fato, assim como eu posso partir de um acontecimento esportivo e fazer uma brincadeira, ou seja, há um hibridismo entre os formatos de crônica. O que a gente não pode esquecer é do caráter narrativo, da relação da crônica com o cotidiano, do tom lírico, da possibilidade de narrar em primeira ou em terceira pessoa e de não esquecer que a crônica está conectada com o tempo. Até no nome, a crônica é senhora do seu próprio tempo. Esse foi o tema da aula de hoje, crônica. Muito obrigado. Eu vou ler aqui rapidinho com vocês esta crônica. O menino que consertou o mundo. Circula na internet, sem identificação de autor, a seguinte fábula. Não é fábula, é crônica. Um cientista vivia preocupado com os problemas do mundo e estava resolvido a encontrar meios de minorá-los. Passava dias em seu laboratório em busca de respostas para suas dúvidas. Certo dia, seu filho, de 7 anos, invadiu seu santuário, decidido a ajudá-lo a trabalhar. Vendo que seria impossível demovê-lo, o pai procurou algo que pudesse distrair-lhe a atenção, até que se deparou com o mapa do mundo. Com o auxílio de uma tesoura, recortou-o em vários pedaços e, junto com um rolo de fita adesiva, entregou ao filho. Vou lhe dar o mundo para consertar. Veja se consegue. Faça tudo sozinho. Pensou que assim estaria se livrando do garoto, pois ele não conhecia a geografia do planeta e certamente levaria dias para montar o quebra-cabeças. 1 hora depois, porém, ouviu a voz do filho. Pai, já fiz tudo. Consegui terminar tudinho. Para a surpresa do pai, o mapa estava completo. Todos os pedaços haviam sido colocados nos devidos lugares. Como teria sido possível? Como o menino havia sido capaz? Você não sabia como era o mundo, meu filho? Como conseguiu? Pai, eu não sabia como era o mundo, mas quando você tirou o papel da revista para recortar, eu vi que do outro lado tinha uma figura de homem. Quando você me deu o mundo para consertar, eu tentei, mas não consegui. Foi aí que me lembrei do homem. Virei os recortes, comecei a consertar o homem, que eu sabia como era. Quando consegui consertar o homem, virei a folha e descobri que havia consertado o mundo. É uma crônica, gente. Por que é uma crônica? Porque ela inicia com um pequeno relato do cotidiano, um pai querendo trabalhar e o filho ali em casa atrapalhando, como agora, nesse home office, as pessoas querendo trabalhar e tem filhos que não vão para a escola e atrapalha. Então, o pai resolveu tentar envolver o filho com alguma coisa. Então tem aí essa historinha curta, uma trama só, poucos personagens, espaço de tempo muito curto, que é o pai querendo trabalhar e o filho ali. O pai dá alguma coisa para o menino fazer, o menino faz rapidinho e o final vem uma reflexão, que é exatamente o ponto de vista do autor sobre como está o mundo. O menino que consertou o mundo. Então aqui, qual que é a opinião do autor? Que mensagem nós temos? Que reflexão nós temos aqui sobre isto? Para eu conseguir consertar o mundo, para eu resolver os problemas do mundo, primeiro o que eu tenho que fazer? Eu tenho que consertar o homem, porque na verdade os problemas do mundo, pelo autor, é o próprio homem. O homem precisa primeiro ser consertado para depois eu conseguir consertar o mundo. Então essa breve análise que eu fiz agora com vocês, nós vamos fazer lendo esse texto que está na nossa apostila na página 64. Vamos lá? No dia 24 de fevereiro, eu estava no CTI de um hospital, recém-saído de uma cirurgia, quando morreu o cantor Peri Ribeiro. Ele também estava internado há dias em outro hospital do Rio. Heloísa, minha mulher, ficou logo sabendo, mas quis me poupar. Ele era nosso amigo. O cuidado de Heloísa, no entanto, foi inútil. Havia uma TV no CTI, bem à minha frente. Assim que abri os olhos, li a notícia. Morreu Peri Ribeiro. Foi o primeiro a gravar Garota de Ipanema. Tinha 74 anos. É impossível hoje ficar alheio à informação.
televisão. Não importa para onde se vire, há uma TV ligada, grande ou pequena, com manchetes, correndo no pé do visor, pondo-nos a par do que não precisamos saber. Há televisões no avião, no táxi, na van, no metrô, no aeroporto, no elevador, no saguão do hotel, no quiosque da praia, na sala de espera do dentista, do analista, do oncologista e do proctologista, e tanto no bar do restaurante mais besta quanto no botequim mais sórdido, com ovo colorido e mosca de estimação. E como as teletelas de 1984, elas não podem ser desligadas. Já vi TVs até em igrejas, museus e capelinhas de cemitério, mas nada supera uma TV no CTI. Suponhamos que, cheio de agulhas e todo ligado a soro, transfusão, você seja bauroado por uma notícia que uma avalanche de neve soterrou 200 turistas na Patagônia e sua avó, por exemplo, tiver ido esquiar ou disputar um campeonato de curling na Patagônia. Não sei sobre você, mas por mim, dispenso essa congestão de informação que nos impõe. Gostaria de recuperar o direito de só ficar sabendo de coisas que me digam respeito, mesmo que dolorosas. Então, Rui Castro é um jornalista, ele é colunista da Folha de São Paulo, ele escreveu então esta crônica. Eu coloquei assim coloridinho, se vocês olharem na apostila, eu mudei um pouquinho os parágrafos, mas para fazer exatamente o que o exercício propõe. Agora, após a leitura da crônica, você vai preencher as lacunas expondo as várias partes que compõem esta crônica. Como eu fiz com a crônica O Menino que Consertou o Mundo, vocês vão fazer agora. Então, o coloridinho é exatamente para você fazer essa sequência, tá? Então, ó, no primeiro quadrinho, o que nós temos? Você vai olhar na crônica e verificar. Olha para este parágrafo, o que você tem neste parágrafo? Lembrando da narração e da dissertação, do que você viu no vídeo que acompanhou essa aula também sobre o que é crônica. No segundo, que está em azulzinho, o que é? O que você tem ali? Então você vai ver se você tem um fato, se você tem uma opinião, se você tem uma tese, se você tem um exemplo, se você tem um relato, certo? E você vai colocar depois no terceiro parágrafo, depois no quarto, depois no quinto, depois no sexto e depois no sétimo parágrafo. Faça isso em seu caderno ou na sua apostila mesmo, que tem um espaço aí para vocês preencherem, tá certo, gente? Próxima aula síncrona eu vou corrigir essa atividade com vocês. Então a atividade proposta de hoje é este exercício da apostila da página 64. Tudo bem? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido direitinho o que foi proposto, tenham gostado da crônica, da leitura que eu fiz com vocês e venham então para a aula síncrona para a gente corrigir e fazer as atividades propostas, certo? Aguardo vocês então na próxima aula. Tchau, gente!